Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 8. Todos acharam? O texto diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Toma seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler é um texto muito conhecido pelos irmãos. Ele está em Atos capítulo 3. E esse texto ele nos conta a história de um coxo que ficava à porta do templo, chamada Porta Formosa. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, o templo de Jerusalém, ele também era conhecido como o templo de Herodes, o Grande. E esse templo tinha o dobro das dimensões do templo de Salomão. E este homem do texto, que era coxo, tinha mais de 40 anos, e todos os dias ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. E se você observar, nesse templo esse templo já existia nos dias de Jesus. E esse homem tem mais de 40 anos que era colocado na porta daquele templo. Se esse templo já existia nos dias de Jesus, e esse homem era colocado no templo há mais de 40 anos, certamente esse homem viu por diversas vezes Jesus curar enfermos, Jesus curar coxos, Jesus dar vista aos cegos, fazer paralítico andar. No mínimo, ele devia ouvir as notícias, os comentários sobre as curas e os milagres de Jesus, porque era costume de Jesus ir sempre ao templo. E todas as vezes que aquele homem talvez via Jesus curando doentes, talvez ele se enchia de esperança, Ou então aquele homem, por diversas as vezes, ficou frustrado, porque Jesus curava, Jesus dava vista aos cegos, fazia coxos andar, paralíticos, fazia milagres. Só que o momento daquele paralítico, a vez daquele paralítico nunca chegava. Então podemos observar que talvez para aquele homem ele viveu dias de frustrações, porque nunca chegava a vez dele de ser curado. E era 40 anos já que aquele homem era colocado ali na porta daquele templo, e chamada Porta Formosa, E aqui eu aprendo várias lições nesse texto. Agora, se esse templo já existia no templo de Jesus, e esse homem testificava várias curas que Jesus realizava, imagine esse homem quando soube que Jesus ele tinha morrido.
ele recebeu a notícia que Jesus ele tinha morrido. Porque para aquele homem Jesus era a única solução, era a única esperança para ele poder andar, para ele receber aquela cura. Agora pensa comigo, aquele homem ouvindo aquela notícia: olha, Jesus está morto. Talvez toda a esperança daquele coxo se desmoronou. Talvez toda a esperança daquele homem se esvaiu. Porque o único que podia realizar o milagre na vida dele já estava morto. Só que a primeira coisa que eu aprendo no texto, eu quero que você aprenda, que nunca ache que Deus se esqueceu de você. Pode passar o tempo que for, meses, anos, mas Deus ele nunca se esquece da gente. Às vezes, irmãos, você pensa que Deus te esqueceu, mas não é que ele te esqueceu, é porque ainda não chegou o tempo dele realizar aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Você lembra do povo de Israel, que ficou 400 anos escravizado no Egito? Em Êxodo capítulo 2, versículo 24, o texto diz: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Esse texto aqui, lembrou-se Deus, essa palavra aqui não quer dizer que Deus se esqueceu. Não, essa palavra aqui no original significa que Deus estava esperando o tempo certo dele agir. Então quando ele fala, o texto diz, lembrou-se Deus, é sinal que agora chegou o tempo de Deus agir. Eu não sei há quanto tempo Deus já te prometeu algo, mas talvez nessa noite é a noite que Deus lembrou de você. É a noite que chegou o tempo de Deus agir na sua vida. Chegou o momento certo. Chegou o momento que Deus percebeu que você amadureceu. Chegou o momento que Deus percebeu que você já está preparado para receber aquilo que está preparado para a tua vida. Então, às vezes, a promessa de Deus em nossas vidas não demora. É que Deus quer tratar da gente primeiro, para Ele poder te entregar aquilo que Ele tem reservado para a tua vida. Porque se Ele te entregar fora do tempo, você vai colocar tudo a perder. Então, Deus Ele sabe o tempo certo de agir em nossas vidas. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 49, versículo 15, o seguinte: acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Pode o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seus familiares te esquecer, mas Deus nunca esquece de cada um de nós. Não se esquece. Então, Deus ele não se esquece, Ele se lembra de cada promessa que Ele tem reservado para nossas vidas. No versículo 1 do texto ao qual eu li, a Bíblia diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, ou seja, a hora nona. No versículo 1 diz que eles subiam ao templo para orar. Se vocês observarem em Atos capítulo 1, capítulo 2 e agora no capítulo 3, no capítulo 1 os apóstolos estão ali esperando uma promessa. Então em Atos capítulo 2 eles estão ali orando ao Senhor. Em Atos capítulo 2, enquanto eles estavam orando, a promessa ali naquele momento se cumpre. E após eles terem as suas cabeças incendiadas, em Atos capítulo 3 me chama a atenção de uma coisa: que eles estão subindo na hora nona, às 15 horas, para orar a Deus. Eles poderiam muito bem pensar: já fomos cheios do Espírito Santo, agora o que me resta é ficar tranquilo, relaxar. Mas não. No capítulo 3, eles estão indo ao templo à tarde para buscar a Deus, para orar. O que eu aprendo isso, irmãos? Eles estão conservando aquilo que Deus tinha entregado para eles. Então aprenda a conservar na sua vida o que Deus já te entregou.
Então conserve na sua vida, e só conseguimos conservar através da leitura da palavra e da oração. Sem oração e sem a leitura da palavra, nós não conseguimos sustentar, nós não conseguimos cultivar, nós não conseguimos conservar aquilo que Deus nos entregou, né? Então conserve na sua vida aquilo que Deus já te entregou. E no capítulo 3, no versículo 3, o texto diz: ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Irmãos, isso daqui me chamou muita atenção, porque esse paralítico, esse coxo, ele está na porta do templo, diante do apóstolo Pedro e João, e ele pede esmola. E se você observar, na igreja é a mesma coisa. Tem muita gente que vem para a igreja atrás de esmola, atrás de coisas banais, atrás de coisas momentâneas, atrás de coisas passageiras, sendo que Deus tem riquezas espirituais para mim e para você. E você vem atrás aqui na igreja para esse tempo atrás de esmolas, meu irmão. Deus tem riquezas espirituais para mim e para você. Deus não tem esmola para você, Deus tem riquezas espirituais para a tua vida. E olha o que o texto diz, ele pediu esmola. Outra lição que eu aprendo: nunca espere pouco de Deus. Nunca espere pouco de Deus na sua vida. Nunca espere, porque Deus é especialista em feitos extraordinários. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, reforça isso que eu disse: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, venha para a igreja, não atrás de esmola, mas venha para a igreja atrás das riquezas de Deus. Porque Deus não tem pouco para a nossa vida não, irmãos. Deus tem o melhor para a nossa vida. Nunca espere pouco de Deus. Não espere. E o texto também diz, no versículo 4, ele diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Eu achei interessante também, quando ele fala, olha para nós. Porque quando acontece alguma coisa na igreja, nós temos sempre aquela mania de falar: irmão, olha para Jesus, não olha para isso não. Mas aqui Pedro e João, ele olhou para aquele homem e disse: olha para nós. Porque às vezes nós usamos desse argumento de falar: irmão, olha para Jesus, para tirar a responsabilidade de cima de cada um de nós. Porque nós achamos que nós não precisamos ser exemplos nenhum para a sociedade, mas nós sabemos que a igreja é sal e a igreja é luz. E muitas vezes nós temos que chamar essa responsabilidade para cada um de nós e falar como esses apóstolos disseram: olha para nós. Sabe o que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo: olha para nós, porque nós somos exemplos, porque aprendemos de Cristo. Então olha para nós, porque nós parecemos com Cristo. O apóstolo Paulo, ele certa feita, ele também disse isso. Então nós temos que ser exemplo. Então nós temos que chamar responsabilidade. Os lá de fora têm que olhar para a gente e ver também todos nós como exemplo. Teve alguém que disse: o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo, ele lê a nossa vida. Cada passo que nós damos, eles estão observando. Então seja a Bíblia que o mundo precisa ler. Então eu acho interessante que ele falou: olha para nós. Ele está mostrando, veja o exemplo que nós somos. Então nós devemos ser exemplo para a sociedade, nós devemos ser exemplo para esse mundo. Aí no versículo 5, ele continua dizendo: e olhou para eles, esperando receber
alguma coisa. No versículo 5, esperando receber alguma coisa. O que aquele coxo era acostumado a receber? Esmola. Ele estava num lugar bonito, só que fazendo a coisa feia, pedindo esmola, porque não adianta estar num lugar bonito fazendo a coisa feia. Então, a Bíblia diz que ele estava esperando receber dos apóstolos esmolas, e a resposta aqui de Pedro foi automática, depois no versículo 6. Mas é interessante que esse homem, ele olhou para Pedro, olhou para João, esperando receber aquilo que ele já era acostumado a receber. E aqui eu aprendo uma lição, que Deus não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Às vezes nós pedimos tanto a Deus alguma coisa que é da nossa vontade, e Deus não entrega, porque Deus sabe o que eu e você nós precisamos, e Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes você vai pedir alguma coisa a Deus e Deus não vai te dar, porque Ele sabe o que realmente você precisa. Então aquele homem estava esperando esmola, aí só que ele não recebeu esmola. Aí continuando o texto, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. A palavra de Pedro colocou aquele coxo de pé, ou seja, produziu vida para aquele homem. A sua palavra, a minha palavra, tem que levantar as pessoas que estão lá fora, porque a palavra de Pedro aqui, sabe o que realizou na vida dele? Realizou um grande milagre, colocou aquele homem para cima, colocou aquele homem em pé, deu vida para aquele homem. Então que a sua palavra, a minha palavra, a nossa palavra venha dar vida para aqueles que estão mortos lá fora, nos seus delitos de pecados. Então, eu aprendo também que durante muito tempo aquele coxo foi conduzido por homens. Foi conduzido por homens. Os homens conduziam aquele coxo e colocavam na porta do templo. Então, mais de 40 anos, aquele homem era conduzido por homens. Mas quando eles encontraram com João e quando eles encontraram com Pedro, a vida dele mudou. A partir daquele momento, quando ele ficou de pé, a vida dele, a partir daquele momento, começou a ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, pela presença de Deus. Há muito tempo a vida dele foi conduzida por homens. Então, chega, meu irmão, de ser carregado. Agora chegou a hora de você ser guiado pelo Espírito Santo. Chega de ser guiado por homens que não te levam a lugar nenhum. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Aí o versículo 7, eu aprendo, diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui eu aprendo uma outra lição, meu irmão. Só entende o valor de uma mão estendida quem um dia precisou dela. Só entende o valor de uma mão estendida quem um dia precisou dela. Pedro aqui está estendendo a mão para esse homem, mas um dia lá atrás Jesus estendeu a mão para ele. Você lembra quando Pedro ele começou a caminhar sobre as águas e ele começou a afundar? E ali Jesus estendeu a sua mão para ele e trouxe Pedro para cima. Então Pedro ele aprendeu ali com Jesus a estender a mão. Aprenda também o valor de estender a mão para alguém, porque tem muita gente que quer uma mão na direção dele, uma mão amiga para levantar ele, mas não estende a mão para ninguém. Então aprenda nessa noite a estender a mão. Pedro, quando Jesus ele estendeu a sua mão para ele, Pedro aprendeu. Então chegou a hora de Pedro estender a mão para ele, esse coxo. E no versículo 7 eu ainda aprendo uma lição: esteja pronto para dar um passo de fé.
Esteja pronto para dar um passo de fé. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés, tornozelos, se firmaram. Então esse homem também, além de ter mão estendida sobre a vida dele, ele teve fé, ele acreditou. Então esteja pronto para dar um passo de fé, porque sempre há um passo de fé precedendo o milagre. Antes do milagre vem o primeiro passo de fé. Você lembra quando o Mar Vermelho ainda estava fechado? E Deus falou para o povo caminhar? O mar ainda estava fechado, mas aquilo era um passo de fé. O passo de fé que o povo tinha que dar. Então a fé sempre precede o milagre. Antes de você receber o milagre, primeiramente, dá um passo de fé na sua vida. E você vê que Naamã precisou ir até o Jordão, mergulhar 7 vezes, para depois ser curado. Se ele mergulhasse 6 vezes, ele não iria ser curado. Por quê? Tem muita gente que quer receber milagre, mas só quer obedecer pela metade. Aí falou: Naamã, talvez na 6ª ele ainda não estou curado não. O profeta disse: é 7. Quer receber milagre? Não obedece pela metade, obedece por completo, que aí você vai receber milagre. Você lembra do cego que foi curado por Jesus? Ele teve que ir aonde? No tanque de Siloé. Por quê? Porque a fé precede o milagre. Vai até o tanque de Siloé e lava-te. E quando ele se lavou, ele voltou enxergando. Primeiramente a fé, depois o milagre na sua vida. Você lembra também da viúva de Sarepta? Para ser recompensada, teve que abrir mão do pouco da farinha que tinha em casa. Ela teve primeiro que abrir mão, doar, para depois receber. Você lembra da mulher do fluxo de sangue que teve que sair da sua casa primeiro ela teve fé, para depois receber a cura. Guarde isso, primeiro a fé, depois vem o milagre na sua vida. E para terminar, no versículo 8: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O que eu aprendo com isso? A graça de Deus não te deixa de fora, não te deixa na porta, ela te coloca para dentro do templo, no centro da vontade de Deus. Aí o texto diz no versículo 8 ainda: e pôs-se em pé. Quem? O coxo, pôs-se em pé. O que eu aprendo isso, irmão? Precisamos estar de pé antes de orar por alguém. Não tem como você colocar uma pessoa de pé se você está prostrado, se você está caído. Antes de você colocar uma pessoa de pé, você tem que estar erguido, você tem que estar em pé. Quer curar alguém? Saia do lugar do lamento, saia do lugar da onde que você está prostrado. Aí sim você vai poder colocar alguém de pé, porque Pedro fez isso, colocou esse homem de pé. Mas para colocar esse homem de pé, eles tinham que estar de pé. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: nós só somos referências, exemplos, quando nós estamos de pé. Se nós não estivermos na posição, nem adianta, nós não somos referência para ninguém. E ele disse: levanta e anda. Esmola é coisa momentânea, mas Pedro e João ofereceram para ele poder de Deus, riquezas espirituais. E nessa noite, eu não sei como é que você entrou aqui, mas Deus quer te levantar. Deus quer te tirar desse lugar aonde por muito tempo você andou pedindo esmolas. O diabo tem esmola para a tua vida, mas Deus não. Deus tem riquezas espirituais para a tua vida. Até quando você vai ficar pedindo esmola para o diabo? Até quando você vai ficar dependente disso?
Deus tem riquezas espirituais para a tua vida hoje aqui. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você entrou igual esse coxo, não podendo andar, sendo dependente de homens. Mas hoje, deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus conduzir a tua casa. Deixa Deus conduzir a sua família. Então dá um passo de fé. Está precisando de um milagre? A fé precede o milagre. Dá o primeiro passo, que o restante Deus faz. Se é na tua casa, no seu casamento, na tua família, no teu ministério, dê um passo de fé hoje à noite aqui, que o milagre com certeza vai acontecer na sua vida, como aconteceu com esse homem. Então nessa noite tem alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que talvez se desviou por algum motivo. Tem alguém que deseja vir aqui na frente se reconciliar com Cristo? Se não tem ninguém, até o final desse culto, você pode vir aqui, que nós vamos orar por você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.